Seja muito bem-vindo, então, ao programa Costureira Independente. Meu nome é Elaine Magari e eu ensino costureiras como ter a sua máquina costurando perfeitamente, se tornando independente de mecânico, perdendo o medo de fazer manutenção na sua máquina de costura. Então, o tema da aula de hoje é bem direcionado, tá? É sobre você saber como comprar a máquina de costura certa. E quando nós vamos comprar uma máquina de costura, surge, né, inúmeras dúvidas. Surgem, então, inúmeras dúvidas. E você fica, meu Deus, qual máquina é boa para isso? Qual máquina é boa para aquilo? Dizem que essa máquina não é boa, diz que essa máquina não costura tal tecido. Então, primeiro de tudo, eu quero explicar para você os fundamentos das coisas, né? E é muito interessante você saber que as máquinas todas costuram o que você propor para ela costurar, desde que ela seja preparada para aquele serviço, tá? Então, vamos lá. Eu quero costurar malha, a minha máquina tem que estar preparada para costurar malha. É diferente ter uma máquina para costurar malha do que ter uma máquina preparada para costurar uma bolsa, por exemplo. Mas, Elaine, eu não consigo costurar na mesma máquina que eu costuro malha, eu costurar bolsa? Consegue, tá? A resposta é sim, você consegue, mas lembrando, é preparando a máquina antes, é ajustando a sua máquina antes que você vai ter um bom resultado. Não é com a mesma regulagem, não é com o mesmo ajuste que você vai conseguir com que a sua máquina tenha um bom desempenho numa coisa e na outra. Até porque o serviço de uma malha, né, de um tecido fininho, ela não vai esforçar a máquina. Já num tecido mais grosso, ela vai forçar um pouco mais o mecanismo da máquina, porque vai ficar mais pesado. É mais grosso para a máquina puxar. Então, o que acontece? Quando você vai pegar um serviço assim e colocar trocar de serviço, vai exigir uma regulagem, tá? A agulha é diferente, a chapinha é diferente, o ajuste na lançadeira também pode ser diferente devido à espessura da agulha. Então, se você for tentar fazer a mesma coisa, vai acabar dando ruim. Ela vai fazer um pouquinho? Vai. Mas daqui a pouco ela vai dar ruim, daqui a pouco ela vai quebrar uma agulha, daqui a pouco ela vai acabar estragando. Então, você vai precisar aprender a ajustar. Mas, Elaine, esse negócio de ajustar a máquina aí demora muito tempo, é muitos anos. Não, tô brincando, né? É muitas horas que eu tenho que fazer isso, ficar ali. Olha, para você ajustar a máquina, para você se tornar uma costureira independente, tudo vai vir diante de prática, tá? Não é teoria, não é só falar, é praticar. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar especificamente pôr a mão na máquina. Primeiro de tudo, este é o fundamento. Não tem outro fundamento se você não colocar a mão na máquina. Tem misturar o trigo, o fermento, os ovos. Não tem como. Se eu pegar e jogar tudo dentro de uma vasilha, vai sair um pãozinho? Não vai. Mesma coisa, para você ajustar a sua máquina, você vai ter que colocar a mão na máquina. E para isso, você só vai ter um excelente desempenho com o tempo. Sim, você vai aprender a fazer, vai conseguir fazer, só que para você vai ganhar agilidade, vai ter mais, fazer no automático, vai conseguir ganhar tempo fazendo isso, é com o tempo. A prática, a agilidade só vai vir na prática mesmo, é só você fazendo 1, 2, 3, 4 vezes, até que você desenvolva um método de fazer um pouco mais rápido, mas é possível. Eu tenho certeza que algumas das minhas alunas aqui, quando começaram, elas demoravam muito mais para passar uma linha na agulha, para trocar uma agulha, para ter certeza que a agulha está na posição correta, encaixada. A mesma coisa é para qualquer outro ajuste. Então, para trocar um dentinho na máquina hoje, entre trocar o dentinho e regular uma lançadeira, demora 10 minutos, mais ou menos. Troca o dentinho, tira o dentinho, coloca outro e regula uma lançadeira em torno de 10 minutos.
Mas, Elaine, eu demoro às vezes 20 minutos, às vezes é meia hora. E a primeira vez que eu fiz, eu tive uma aluna que ela até falou isso, né? Na Semana da Costureira Independente, ela disse assim, olha, foi difícil a primeira vez que eu fiz, demorou bastante. Sim, por quê? Você nunca tinha feito aquilo ali. Você tem que passar a entender aquilo que você está fazendo. Para dar certo alguma coisa, você tem que entender do que você está fazendo. Não é simplesmente fazer por fazer. Tem fundamento, tem técnica, tem macete, tem truquezinhos, né? Tem alguns itens que precisam ali que você aplique, senão não vai funcionar. E às vezes a gente não consegue ver de imediato, por mais que a instrutora, a professora está falando, às vezes a gente não consegue ver, então tem que fazer, repetir, repetir. Por quê? A ansiedade, o nervosismo, o próprio medo, né? Acaba nos tirando a visão, vamos dizer assim. E você vai conseguindo, mas a hora que ela conseguiu o resultado de ter a sua máquina costurando e ela colocou a lançadeira no lugar, aí, garota, aí já era. Eu acredito que ela tá aí, porque ela me acompanha todos os dias. E aí ela ficou super feliz. Ela fez manutenção em 7 máquinas dela. E o mecânico cobrava R$100, dizendo que fazia, né, a revisão. E segundo ela, ele não fazia conforme ela fez, tá? Não chegou aos pés dela. Então, não existe ninguém melhor no mundo para cuidar da sua máquina do que você, viu? Então, voltando para o tema da aula de hoje, nós estamos falando de máquina. O que você está falando hoje, Elaine? Acabei de chegar aqui, não sei. As meninas compartilharam no grupo de costura, clicaram no botão de curtir e eu não sei do que você está falando.